Quem criou Deus? Essa é uma das perguntas de vários ateus e filósofos que buscam trazer explicação para tudo. Vamos entender uma coisa importante. Se Deus fosse criado, ele não seria Deus. Se Deus viesse de algum lugar, então ele não seria Deus. Nós chamamos a ele de Deus porque ele é um criador que nunca foi criado por ninguém. Assim como disse no meu vídeo anteriores, Deus, a definição de Deus, Deus é o ser incriável do universo. Então, sendo ele um ser incriável do universo, isso nos dá a entender que Deus não foi criado por nada. Apesar de ter essas tantas respostas, algumas pessoas acreditam que Deus teve um começo. Mas quando nós lemos o Gênesis, capítulo 1, nós entendemos que no princípio Deus criou os céus e a terra. Só a palavra usada como princípio ou como começo nos dá a entender que houve uma época em que Deus criou este começo, porque o começo indica o tempo. Então quer dizer, Deus já existia antes do tempo. Então Deus cria o tempo. Então se ele cria o tempo, ele não está preso ao tempo. Então logo isso nos dá a perceber que ninguém o criou, que não surgiu do nada, ele sempre existiu. E quando nós lemos o Apocalipse, nós encontramos a descrição, o próprio Jesus a ser referido como o Alfa e Ômega, que significa o princípio e o fim. Então ele é descrito como o princípio e o fim, porque ele é que fez o que nós chamamos de tempo, o princípio. Então ele é o princípio de todas as coisas, ele é o fim de todas as coisas. Ninguém criou Deus, mas o Criador do mundo, o Criador de todas as coisas, só responde a algumas exigências ou características que o próprio Deus carrega. Como por exemplo, Deus é atemporal, um ser que não está preso ao tempo. Nós podemos entender pela própria Bíblia, nós encontramos descrições proféticas com relação ao futuro. E com essas todas as descrições que nós vimos, podemos perceber que algumas já se cumpriram depois de tantos anos, o que nos dá a perceber que Deus não está preso ao tempo. Ele não pode estar preso a um lugar como uma matéria, porque ele não tem um corpo material como o nosso. Deus não está preso a nenhum espaço, onde ele pode ficar limitado a fazer algumas coisas. Deus está em todo lugar. Então, a sua onipotência, a sua onisciência, a onipresença, nos dá a perceber que ele é diferente de todas as coisas quanto nós conhecemos. Então, ele não foi criado por nada, ele não pode ser criado. Mas mesmo assim, existem pessoas que dizem que se o universo existiu, então quer dizer que algo fez existir. O problema é que as pessoas não querem aceitar que a coisa que fez Deus existir é o próprio Deus. Então esse é o grande problema. E não aceitar que o que fez Deus é o próprio Deus, é o seu ser. E quando nós lemos João, lemos que Deus, que antes de criar todas as coisas, ele existia, era a palavra. Mas que essa palavra se qualificou de uma maneira sendo Deus, ao criar todas as coisas que nós conhecemos. Mas para algumas pessoas é difícil acreditar nisto, é difícil aceitar. Não porque não há evidências, é porque essas pessoas estão cegas para entender que Deus não foi criado, que Deus é o Criador e ninguém mais.